Por isso, ainda bem que somos todos diferentes, que pensamos de formas diferentes. Se nós somos 7 e se os 7 pensamos da mesma forma, 6 estão a mais. Nem tudo o que eu faço me agiganta e me apaixona cabalmente. Conhecer as pessoas é provavelmente a prioridade de qualquer gestor de pessoas. Eu acredito realmente que o Doutor Finanças é um fantástico sítio para trabalhar por muitas competências técnicas, as ditas hard skills, e por muito que essas competências técnicas façam fit com tudo aquilo que nós estamos à procura, se não existe fit do ponto de vista cultural, não serve. E eu podia dar aqui uma de despetalhona e dizer-te que foi tudo muito fácil, que não pensámos duas vezes, mas foi tudo super difícil. Que as gerações que neste momento estão a entrar no mercado de trabalho trazem com elas um mindset completamente diferente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líder e temos a oportunidade hoje de falar sobre números, pessoas e, como é lógico, liderança. Temos connosco hoje a pessoa das pessoas da Doutor Finanças, a Irene Vieira Rua. Desde já agradeço teres aceitado o nosso convite e vieste de longe, de Lisboa neste caso, para estares aqui a gravar o podcast. Mais uma vez, obrigado, Irene. E eu começava pelo início, não é? Portanto, aqui é um clichê, mas no teu LinkedIn podemos ler que não te lembras de querer enverdar por outro mundo que não fosse o das pessoas e o da ajuda ao próximo. Por isso decidi que psicologia seria o meu destino. Como eu não sabia o que é que queria fazer quando tinha 17, 18 anos, para mim é interessante saber que alguém já sabia isto desde cedo. Como é que surgiu tudo isto? Como é que foi o teu percurso académico e profissional? E apresenta-te para as pessoas que lá estão ali do outro lado a ficarem a conhecer a Irene. Ok, muito bem. Olha, é um privilégio estar aqui, é um privilégio partilhar aquela que é a minha experiência, partilhar um bocadinho aquilo que é a realidade em que eu atuo diariamente, que sirva de inspiração para quem também exerce este desígnio quase, que é de ser pessoa das pessoas, de estar próximo das pessoas e de ajudar ao seu desenvolvimento. Quando referes que eu nunca tive dúvidas, efetivamente eu sempre, em primeiro lugar, eu sou uma mulher de muito poucas certezas. Okay. Tenho sempre muitas dúvidas em relação a imensas coisas. Em relação ao caminho que eu queria fazer, eu nunca tive dúvidas efetivamente. Provavelmente foi porque a minha mãe sempre trabalhou em ação social, muito próximo de contextos até algo adversos e com pessoas com poucas oportunidades e provavelmente, e agora eu acho que é a primeira vez que estou a fazer esta reflexão, isso pode ter tido aqui um papel importante nesta minha inclinação para a psicologia. Mas não te consigo circunscrever no tempo e no espaço quando é que isso aconteceu. Quando me perguntam, eu digo sempre, eu sempre quis ser psicóloga, sempre quis fazer esse caminho, sempre tive muita curiosidade em relação ao comportamento humano, em relação à forma como nós, seres humanos, nos comportamos perante determinadas situações e porque é que nós somos tão diversos. E hoje sei, não é? Se calhar era mais fácil balizar tudo e afinar tudo de acordo com a mesma pauta e termos todos os mesmos comportamentos, mas hoje sei que a beleza e o encanto de gerir pessoas e de estar pelas pessoas é precisamente a diversidade que elas acrescentam ao contexto em que atua. Por isso, ainda bem que somos todos diferentes, que pensamos de formas diferentes. Eu costumo dizer à minha equipa de uma forma mais direta que se nós somos 7 e se os 7 pensamos da mesma forma, 6 estão a mais. Aquela famosa frase, se todos gostassem do amarelo, que seria das outras cores. Claro. Exatamente. Se pensamos todos de forma igual, vamos ter sempre a mesma aproximação a um mesmo tema e, na realidade, o que nós queremos é perspectivas diferenciadas para podermos ter o melhor compromisso, a melhor solução. E a diversidade é algo que a mim me apaixona de uma forma muito particular, nas várias frentes em que a diversidade atua, nomeadamente na forma como eu penso e como, em termos neuronais, eu estou organizada, porque isso também faz com que a minha aproximação aos temas
seja distinta. E por isso quase que houve aqui hoje eu consigo ter esta lógica. O meu caminho profissional não aconteceu tão a régua e esquadro, não é assim, não foi assim tão fácil. Eu inicialmente tive alguma dificuldade em encontrar emprego na área de psicologia, depois decidi fazer uma pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos. Na sequência dessa formação que eu frequentei, fui trabalhar para uma multinacional, Tecnologias de Informação, onde eu não comecei a trabalhar na área de gestão de pessoas. De projetos, não foi? Sim, eu comecei em gestão da qualidade, e gestão da qualidade, e gestão do ambiente, e depois, à medida que fui evoluindo na organização, terminei muito ao nível da gestão de projetos, numa empresa onde eu tive 10 anos. E com muitas oportunidades, uma multinacional com muitas oportunidades para se fazer caminho, e então foi assim que eu fiz o meu caminho. E depois surgiu esta oportunidade no Doutor Finanças, vai fazer 6 anos, e eu percebi logo que esta era a oportunidade que podia fazer de mim realizada profissionalmente, porque é isto que me apaixona. E é isto que eu desejo para todas as pessoas. Eu sinto-me uma privilegiada, de alguma forma, porque faço aquilo que me apaixona. Não faço tudo o que gosto, claro, nem tudo o que eu faço me agiganta e me apaixona cabalmente, mas, na realidade, a maioria das coisas, quando eu coloco isto na balança da satisfação, seja lá o que isto é, a maioria das coisas apaixona-me. Eu acho mesmo que esse deve ser o caminho. Quando nós desejamos para os nossos filhos, para aquelas pessoas que nos são queridas, realização profissional, é só isto, é fazermos aquilo que nos apaixona. Porque depois as coisas vão-se sucedendo umas atrás de outras. Há aqui já imensas perguntas a pairar na minha cabeça com base nestas palavras, mas eu vou tentar seguir aqui outras questões que eu também tinha curiosidade. Aliás, não sei se vai ser suficiente 1 hora para falarmos, mas temos de seguir aqui o tempo. Ora então, Irene, tu tens ainda no LinkedIn, porque aqui a questão das pessoas é importante realçar, que acreditas que é nas pessoas e só nas pessoas que está a resposta. Tudo o resto são histórias mal contadas. Gostei muito desta frase e queria-te perguntar, portanto, essa paixão tem influenciado efetivamente aquilo que é a tua carreira, e o que é que tu tens encontrado, já agora pegando aqui em algumas coisas que tu disseste, na Doutor Finanças para conseguir fazer face a esta paixão? Portanto, tu és a pessoa das pessoas, a paixão de gerir pessoas é obviamente notória, consigo ver em todas as palavras que tu dizes e nas tuas microexpressões. O que é que tem sido a parte mais positiva de gerir as pessoas na Doutor Finanças? Olha, gerir pessoas é conhecê-las, é perceber que somos todos diferentes, com motivações diferentes, com medos diferentes, com vontades diferentes, e conhecer as pessoas é provavelmente a prioridade de qualquer gestor de pessoas. Para este efeito, nós, e só para te dar nota também aqui de alguns instrumentos que utilizamos, que nos ajudam a conhecer as pessoas, aquilo que fazemos anualmente é uma avaliação. Aliás, o ano passado fizemos 2 avaliações de clima organizacional, que nos permitem ter uma aproximação do foro mais quantitativo em relação ao sentir das pessoas na organização. Correto. Como é que elas estão na organização? Como é que elas sentem? O que é que corre bem? Mas, sobretudo, aquilo que me interessa é o que corre menos bem. Obviamente que é importante nós sabermos o que corre bem, que o caminho e que as decisões que temos tomado são aquelas que melhor defendem as nossas pessoas, mas importa também ter a humildade de perceber que não existem contextos perfeitos e o Doutor Finanças não é perfeito. Aliás, eu diria que é esta tomada de consciência da nossa imperfeição que faz com que nós diariamente teimemos em fazer mais e melhor, e munidos dessa humildade e até dessa capacidade de ouvir o outro, nomeadamente naquilo em que nós não fazemos assim tão bem, corrigir a rota. Porque é através deste conhecimento, e quando eu falo da avaliação de clima organizacional e digo que é nesta vertente mais quantitativa, digo porque na realidade a informação que nos é dada pelas empresas que contratamos são números.
Nós não sabemos em nenhum momento quem é que deu determinada resposta. E não precisamos de saber. Na realidade, nós queremos a informação de gestão, e eu diria que esta é a informação de gestão mais preciosa que qualquer organização pode ter, que fundamenta a tomada de decisão. Porque podemos tomar um conjunto de iniciativas completamente ad hoc, não temos absolutamente nenhuma garantia de que ela vai melhorar aquele que é o bem-estar, aquela que é a motivação, aquela que é a satisfação das nossas pessoas em contexto organizacional. Depois, a complementar esta avaliação de clima organizacional mais quantitativa. Aquilo que fazemos é uma avaliação mais qualitativa que prevê que um elemento da equipa de pessoas e cultura organizacional se sente com todas as pessoas da organização e que tenha uma reunião one-on-one em que vai recolhendo feedback. Desta forma mais incisiva, mais percebendo as motivações, as ansiedades daquela pessoa em específico, perceber se há ali algum padrão e, em função disso, também atuar, apoiar determinada situação que esteja a acontecer e que nós não tenhamos visibilidade, porque, na realidade, o Doutor Finanças termina o primeiro semestre com 220 colaboradores. Certo. Ou seja, isto é uma teimosia, é algo que nós teimamos em fazer porque acreditamos que o retorno destes movimentos é muito grande para a organização, nomeadamente do ponto de vista de produtividade. Não é? E é importante trazer sempre a produtividade para jogo, porque uma empresa que não abre mão de ter as suas pessoas satisfeitas, não é? Que não abre mão do bem-estar dos seus, é uma empresa também que cuida da sua potencial produtividade. E não há problema nenhum em pôr as coisas nestes moldes. É até desejável e salutar que o façamos enquanto gestores que se preocupam com a sustentabilidade da organização em que atuam. Por isso, e se calhar aqui a título de summing up, acho que o que é realmente importante é conhecer as pessoas e fundamentar a tomada de decisão. Existem muitos movimentos que são promotores do bem-estar em contexto organizacional. Eu não tenho absolutamente nenhuma garantia de que as iniciativas que são desenvolvidas por uma empresa com um mais histórico a este nível funcionariam no meu contexto. Correto. E por isso o que eu tenho de fazer é ouvir os meus. É tão simples quanto isto. E é, de facto, na simplicidade que a gestão, sobretudo a gestão de pessoas, mas não apenas, se deveria basear. Nós às vezes tendemos a complicar e se simplificássemos era tudo mais simples, obviamente. Completamente. Houve aqui alguns pontos importantes, inclusive pegando na temática da produtividade, eu ouvi o podcast em que participaste, creio que foi do Great Place to Work, onde se falou de imensa coisa interessante, e há, em relação a esta temática do Great Place to Work, aqui algumas questões que eu gostava de fazer. Pronto, vou falar aqui na primeira, porque é mais direta. Se tu achas que o prémio de Great Place to Work, primeiro, traz aqui uma mais-valia para o Dr. Finanças do ponto de vista de marketing e comunicação da marca, mas já agora, quais é que achas que foram os aspectos que levaram a atingir, de facto, este reconhecimento, que é um reconhecimento formidável e que eu, daqui a pouco também, partilhando aqui uns dados estatísticos, comprovam que as empresas serem Great Place to Work têm um impacto positivo, obviamente, nos colaboradores. Está aqui uma correlação, obviamente, positiva, mas que também influencia os resultados financeiros das empresas. Portanto, são aqui várias perguntas, mas não sei se quiseres depois que repita, eu posso repeti-las. Sim. Não, eu acho que apanhei. Eu vou dar o meu melhor. Eu fiz várias questões. Portanto, vou dar o meu melhor. Desculpa. Então, estes estudos são determinantes precisamente para nós percebermos o estado da nação. Não é? Percebemos como é que aquele que é o nosso principal ativo, e eu não tenho nenhuma dúvida de que são as nossas pessoas, como é que ele está a sentir a organização em vários eixos. Nos eixos em que o Great Place to Work versa a sua análise. E isto é determinante. Se eu tenho esta iniciativa, se para mim é importante fazer este assessment, é porque eu também sei que isto joga um papel importante, não só do ponto de vista da marca empregadora de Doutor Finanças, não é? E isso é importante quando nós somos reconhecidos, dizer ao mundo que o Doutor Finanças é um fantástico sítio para trabalhar. Certo. E eu acredito realmente que o Doutor Finanças é um fantástico sítio para trabalhar, porque as pessoas estão
no centro daquela que é a nossa estratégia. E isso para nós é inegociável. Obviamente, quando temos tudo isto oleado, isto joga um papel muito importante no que à produtividade diz respeito. Há inúmeros estudos, cada vez mais estudos nos dizem que não existem absolutamente nenhumas dúvidas de que quando as pessoas se sentem reconhecidas, sentem que o seu propósito está alinhado com o propósito da organização, sentem que têm espaço para progredir dentro da organização, obviamente que elas vão ter, do ponto de vista da produtividade, uma produtividade melhorada. Ora, eu diria que mal está quem ainda não tomou consciência que, de facto, existe aqui uma associação entre aquelas que são as condições, entre o bem-estar que nós acreditamos realmente que devemos proporcionar às nossas pessoas, entre o tal equilíbrio entre a vida pessoal, profissional e familiar, que convém estar devidamente calibrado, e a produtividade. E por isso eu diria que podemos, mais uma vez, colocar floreados em torno destas iniciativas, mas na realidade isto serve sempre aqui um propósito. Propósito de bem-estar das pessoas, de tomarmos consciência, de agirmos em função daquele que é o retorno que estes estudos nos passam e, em função disso, vermos melhorada aquela que é a produtividade. Porque em contexto empresarial existe uma palavra que muitas vezes é esquecida, se calhar porque também é difícil dizer e tem aqui algumas sílabas, que é a reciprocidade. E assim, uma empresa feliz é uma empresa que vai dar lucro no final do período. Dando lucro no final do período, vai ter mais e melhores condições para dar às suas pessoas. E é nesta reciprocidade que nós devemos alimentar e devemos fazer crescer as organizações sem absolutamente nenhum tipo de pudor, de celeuma, de falar de produtividade. Parece que andamos sempre todos a pôr a produtividade para baixo do tapete. Eu, enquanto pessoa das pessoas, adoro falar de produtividade e acho mesmo que nós temos de trazer a produtividade para cima da mesa. Concordo plenamente. Já agora pegando aqui num conceito, portanto, nós tivemos a oportunidade no episódio 2 de falar com o Jorge Rosado e Isabel Rosado do Palhaços Hospital. Portanto, eles representam aqui uma instituição sem fins lucrativos, mas é importante dizermos que mesmo sem fins lucrativos tem um objetivo, que é ter lucro. A única diferença é que o lucro não é distribuído por pessoas, neste caso os sócios, e é sim dado à sociedade. Excelente. Ora, o que é que eu queria aqui perguntar, entrando agora aqui numa temática de liderança e pensando nas pessoas da Doutor Finanças. Portanto, eu considero-te claramente uma líder e o facto de seres CPO da empresa faz com que o sejas formalmente, mas do ponto de vista de competências pessoais, do ponto de vista de competências profissionais, és claramente uma líder. Que líderes é que vocês procuram no Doutor Finanças? Que competências é que vocês buscam? E como é que fazem este processo de encontrar a pessoa certa para a empresa? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento.
Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Bem, temos uma equipa de recrutamento fantástica. Boa. A melhor. Não é? Que tem, em primeira instância, uma sensibilidade muito grande em relação àquelas que são as necessidades do ponto de vista cultural, não é? E, na realidade, é esse o crivo que nós fazemos inicialmente. Se não está alinhado culturalmente, não serve. Por muitas competências técnicas, as ditas hard skills, e por muito que essas competências técnicas façam fit com tudo aquilo que nós estamos à procura, se não existe fit do ponto de vista cultural, não serve. Porque, na realidade, aquilo em que eu acredito diz-me que não vale a pena nós procurarmos aproximar alguém àquela que é a nossa cultura. Nós não podemos sequer ter a veleidade de o fazer, não é? Há coisas que são nossas, que são educacionais, que são tão enraizadas naquilo que nós somos, que nós nem podemos ter a arrogância de tentar mudar alguém à medida daquilo que nós somos. E então nós fazemos este primeiro crivo, para nós é fundamental. Os nossos pilares fundamentais são a empatia, são a proximidade, e proximidade tem muito mais a ver do que a proximidade física. Há todo um conjunto de ferramentas que o potenciam, e é com base naqueles que são os nossos valores que é feito este primeiro assessment. E depois, aquilo que procuramos é, em sede de definição da job description, seja para que vaga seja, colocar lá, verter todas aquelas que são as nossas necessidades do ponto de vista de liderança, que são diferentes dependendo se estamos a contratar alguém que queremos que vá liderar uma equipa comercial ou se queremos que vá liderar uma equipa tecnológica, por exemplo, porque nós temos esta heterogeneidade toda dentro da nossa casa. Mas existem coisas que para nós são intocáveis. Falar de líder é falar de um líder que procura servir o outro, é falar de um líder, e aqui temos um estilo de liderança mais servidor, isso para nós é importante, é falar de um líder que seja transformacional, ou seja, é olhar para alguém que consegue perceber aquelas que são as minhas skills, aquele que é o meu talento, e colocá-lo em benefício da própria pessoa, porque ao fazê-lo vai colocá-lo em benefício da organização. E é um líder que eu não sei se este chavão existe, mas é um líder que é vulnerável, ou seja, que é um líder que acredita que tem tantas fragilidades como as pessoas que lidera. Porque nós não somos só forças, nós somos forças e fragilidades. E quando nós conseguimos ter a noção de que, de facto, isto é assim, nós vamos ter muito mais capacidade de nos rodearmos de pessoas que complementem aquelas que são as nossas fragilidades. Existem fragilidades que nós nem sequer vamos conseguir mudar por muito que as desenvolvamos, por muito tempo que passe. Então, o objetivo é, munidos desta vulnerabilidade, termos noção de que, de facto, não somos fantásticos a fazer tudo, temos forças, mas também temos fragilidades, e olhar para a equipa e perceber de que forma é que a equipa pode complementar esta pessoa. Eu diria que estes são aqui pilares importantes na hora de olhar um líder de uma forma mais transversal à organização. Certo que depois existem áreas, existem funções, dependendo da área para a qual esse líder vai, que podem divergir um pouco, mas estas para nós são intocáveis. Muito bem. O facto de nós termos criado este podcast tinha um objetivo, e esse objetivo é exatamente conseguirmos encontrar as respostas sobre liderança. E tudo o que tu disseste é o que nós acreditamos, é aquilo que em cultura organizacional se fala, e inclusive nós temos um termo que eu estou farto de repetir em episódios,
portanto a malta já está farta de ouvir, mas que tem a ver com a tríade de sucesso organizacional. Portanto, nós cunhamos o termo, e o termo, que não é inovador, porque já se fala muito em vários livros, por exemplo, o Simon Sinek fala um pouco sobre isso, é a questão da cultura organizacional, a estratégia e a liderança. Mas a base desta tríade parece ser a mesma cultura, ou seja, inclusive para encontrar colaboradores para a minha organização que vão ser as melhores pessoas para a mesma, se eles não estão focados ou alinhados com a tua cultura organizacional, o que vai acontecer é que em ambas as partes vamos ter problemas, isto é, portanto, a empresa não encontrou a pessoa perfeita segundo aquela cultura e esta pessoa não está alinhada com a cultura, logo não se vai identificar. Podíamos falar aqui de questões de saúde mental, etc. Certo. Há aqui muita coisa a abordar. Seria uma boa conversa. O que é que eu te queria perguntar em relação à forma de trabalho no Doutor Finanças? Vocês têm uma estrutura de trabalho flexível que, no fundo, acredito eu, mas tu vais-me confirmar, se acaba por adaptar àquilo que são as preferências de cada colaborador. Como é que é gerido isto? Como é que isto surge? O que é que tu achas que isto tem em termos de impacto para as pessoas que fazem parte? Ok, então, nós fomos para casa, a quando da pandemia, e estávamos a testar uma ou outra pessoa em trabalho remoto. Em determinado momento teve necessidade de se deslocar geograficamente no país, então estávamos aqui a fazer uns pilotos. Muito desconfiados em relação ao trabalho remoto e, fruto do contexto pandémico que vivemos, vimos-nos na iminência de irmos todos para casa e eu podia dar aqui uma de espetalhona e dizer-te que foi tudo muito fácil, que não pensámos duas vezes, mas foi tudo super difícil. Foi super difícil. Para já, a mudança e a incerteza que a mudança acarretava foi super duro. Nós nunca tínhamos trabalhado a partir de casa. O que é certo é que quase de um dia para o outro nós estávamos em full presencial, certo, e passámos a full remote. Quase de um dia para o outro. Inicialmente, não é? E nós não tivemos a alternativa, não é? Porque não havia o tal modelo híbrido que agora tanto se fala. As pessoas passaram a trabalhar a partir de casa, acharam todos imensa piada. Eu própria sempre fui defensora do trabalho remoto, porque eu acho que tem um conjunto de vantagens muito, muito vantajosas. Faço a redundância. Mas perceberam que em determinado momento se calhar já não era assim tão vantajoso. Então tivemos aqui uns avanços e recuos, porque tal como fizemos, e como eu te dei nota, de fazemos auscultações regulares, também neste particular nós fizemos surveys às nossas pessoas para perceberem como é que elas estavam. Se estavam bem, se tinham todas as condições, como é que estavam do ponto de vista de equilíbrio, não é? Porque houve aí uma altura que inclusive todos os filhos estavam em casa, com todo o desafio que isto trazia para as pessoas. E então aquilo que percebemos é que no início havia quase como que uma lua de mel em relação ao trabalho remoto. À medida que o tempo foi passando, tínhamos pessoas que nos diziam: eu preciso ir trabalhar para o escritório. Passou esta fase mais crítica e então o que decidimos foi que passaríamos a ter implementado um modelo totalmente flexível. E o que é que isto significa de totalmente flexível? Que cada equipa, e no limite cada pessoa, gere o modelo de trabalho que melhor lhe serve. Eu posso ter uma pessoa que, por exemplo, vem ao escritório uma vez por mês. Posso ter outra que vem todos os dias. Certo. Na realidade, eu diria que este é o modelo que me parece mais equilibrado, sendo que cada vez mais eu tenho algumas dúvidas de que trabalhar sistematicamente à distância seja benéfico para as pessoas. Eu acho que está a trazer outros problemas, nomeadamente ao nível da saúde mental, e está a acrescentar aqui uma camada de complexidade que tem a ver com o facto de nós não conseguirmos ler isso de uma forma
mais imediata. E, ao não conseguirmos ler de uma forma mais imediata, não conseguimos também apoiar e ajudar de uma forma mais imediata. E fundamentalmente é isto. Eu acredito num modelo que cada um defina o seu modelo. Eu acho que é por aí o caminho. Acho que é preciso um autoconhecimento grande para nós próprios percebermos que modelo é que nos serve. Muito bem. Porque, de outra forma, podemos ter questões de desequilíbrios do ponto de vista da saúde mental, e isso é tudo aquilo que nós não queremos, porque também sabemos que tem impacto naquela que é a dinâmica organizacional e, no limite, naquela que é a produtividade das organizações. Algumas estatísticas que eu tenho lido, sobretudo nos Estados Unidos, porque é onde há mais dados, dizem que a maior parte das pessoas prefere um regime híbrido e é entre 2 vezes por semana a 3 vezes por semana. Portanto, anda ali mais 50% aponta isso. É um facto que o facto de trabalharmos à distância, na pandemia obviamente foi obrigatório, tem várias vantagens, inclusive nesses estudos. Há muita gente que diz que podem estar mais com os seus filhos ou com os seus entes queridos, não há deslocação, etc. Mas a questão da saúde mental é muito mencionada. E aqui uma questão relacionada com isto de o regime de trabalho à distância, mas também é questão de flexível, não é necessariamente só o trabalho à distância. Tu achas que há uma diferença significativa nas gerações que influencia esta tomada de decisão? Isto é, por exemplo, será que os mais jovens vão preferir maioritariamente trabalhar à distância em relação a, por exemplo, outra geração? E em relação ainda a isto, como é que uma empresa que tem tantas pessoas distintas consegue, sobretudo num setor de atividade que não costuma fazer isto, não é? Que é o setor financeiro, os números não são muito sexys, não é? Como é que vocês são tão disruptivos e começaram a criar esta dinâmica de funcionamento? Ok. Olha, em relação à primeira pergunta, ao tema geracional, eu tenho algumas reservas em falar de qualquer tema do ponto de vista geracional, porque existem... eu própria acho que há em determinados dias me encaixo em determinada geração, certo. Há outros que já me encaixo noutra, não é? Isto é tão heterogéneo. Tem a ver com a pessoa e não necessariamente a geração. Sim, certo. Agora, eu bem sei e tenho perfeita noção disso, que as gerações que neste momento estão a entrar no mercado de trabalho trazem com elas um mindset completamente diferente. Eu olho para a geração dos meus pais, por exemplo, e aquilo que era importante era ter um emprego para a vida, independentemente da forma como me tratassem. Desde que eu cumprisse o meu horário, se eu não evoluísse muito na carreira, também não era assim tão dramático, eu tinha ali... Mas isto também tem a ver com questões da sociedade em que estavam inseridas e das características da sociedade. Eu olho para a geração que neste momento está a entrar no mercado de trabalho e não é exatamente assim. Obviamente que as questões remuneratórias são importantes, mas se estão desequilibradas com aquele que é o entendimento deles, do equilíbrio que precisam de ter para fazerem a sua vida profissional, pessoal e familiar, eles vão optar por outros desafios profissionais. E isso é fantástico, sabes? Eu acho que é fantástico. Nós temos pessoas no nosso tecido organizacional que exigem de nós. Porque, de outra forma, quando ninguém exige de nós, quando não temos aqui quando achamos que está tudo bem feito, nós vamos entrar num certo laxismo que nos vai impossibilitar de evoluir e de sermos a nossa versão de nós mesmos, nomeadamente em contexto organizacional. Por isso, eu acho que esta nova geração traz desafios diferentes, não são maiores, nem são mais pequenos, são diferentes. Acho que exigem muito das organizações e acho que isso é uma bênção. Acho que é uma bênção para que as organizações percebam que não podemos mesmo sentar-nos à sombra da bananeira. Isto é um termo muito pouco... Sim. Não, é um termo 100% válido. Na prática, nós temos mesmo que evoluir e deixar de estar na zona de conforto, porque dessa forma não... Sim, e é com estas movimentações que nós vamos fazendo esse caminho. De outra forma, vamos achar que está tudo bem, está tudo sem grandes ondas, não precisamos fazer de forma diferente. E precisamos sistematicamente de fazer de forma diferente. Aquele argumento de fazemos porque sempre foi assim, isso é o caminho do precipício. E esta camada traz mais inovação, mais criatividade, mais sangue na guerra,
é fantástica para fazer mexer as organizações. Irene, perfeito. Aqui há mesmo muitas perguntas que eu te poderia fazer e estou a olhar para o tempo para ver se conseguimos cumprir. Há uma pergunta que tem a ver com algo que eu ouço a maioria dos líderes contestar. E pelo que eu pude ver na pesquisa que tinha feito especificamente sobre o Doutor Finanças, vocês foram uma das primeiras empresas em Portugal a adotar. Que é a questão da semana das 32 horas. Não é semana de 4 dias, porque há quem faça a semana de 4 dias, mas faz 40 horas. E eu depois posso partilhar também a nossa visão sobre este tema, mas porquê é que vocês implementaram esta semana? Quanto tempo fizeram já agora? Só para também ficamos com essa nota e passamos ali para quem nos ouve. E o que é que estão a achar da semana de 32 horas? Ok, então, olha, nós fizemos 2 pilotos de semanas de trabalho reduzidas. A primeira semana foi uma semana de 4 dias, sendo que os 4 dias correspondiam a 32 horas. E isto foi um mês, nós fizemos um piloto no mês de agosto. No mês de agosto de há 2 anos, creio eu, 2021. E depois voltámos a testar uma semana de trabalho reduzida, aí fizemos-lo debaixo do chapéu da semana de 32 horas e procurámos introduzir um conjunto de lições aprendidas que vieram precisamente do primeiro exercício, do primeiro piloto. E o que é que aprendemos com esta semana de 4 dias? A semana de 4 dias tinha como única regra que as pessoas se organizassem com as suas hierarquias, não é? Para que, do ponto de vista da operação, não saísse prejudicada, isso para nós era prioritário, e não tinha em linha de conta aquele que era o agendamento entre equipas. O que é que isto provocou? Provocou que em determinado momento nós não tínhamos elementos de 2 equipas, por exemplo, disponíveis para fazerem uma determinada reunião, para se decidir em relação a determinado tempo. Do ponto de vista de agenda, nós tivemos desafios, porque as pessoas tinham preferência pela segunda ou pela sexta-feira, mas na realidade não podia ser sempre a segunda ou a sexta-feira, porque aquela que era a excelência que nós entregamos ao nosso cliente não podia sair beliscada. E por isso tínhamos pessoas ausentes segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, um dia por semana. Fruto dessa aprendizagem, desse primeiro exercício, o que nós fizemos foi, percebemos que os dias preferenciais são segunda e sexta, então o que vamos fazer é, as pessoas podem gozar as 8 horas semanalmente, sendo que existe um período que é um período fixo, que é ou segunda-feira de manhã ou sexta-feira à tarde. E entre estas 2 opções, as pessoas escolhiam porque era aquilo, de acordo também com surveys que nós passámos às pessoas na sequência desta iniciativa, percebemos que era o período que ia ao encontro daquelas que eram as necessidades das pessoas. Para além destes 4 dias, depois todos os outros dias, imagina, para mim era preferencial segunda-feira de manhã. Nos outros dias eu podia entrar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo. Feitas as contas, isto são 8 horas. Sim. O que é que e do exercício que nós fizemos, que conclusões é que nós podemos tirar em relação a ele? Nós não achamos que o exercício, esta iniciativa, contribuísse efetivamente para um maior equilíbrio da vida das nossas pessoas. Muitas vezes, e nós somos uma empresa que tem contacto direto com o cliente, e sobretudo, quando o exercício foi feito em agosto, aquilo que percebíamos é que, como tínhamos alguns especialistas de férias, o que acontecia era que os colegas que estavam a trabalhar não só viam o seu trabalho aumentado, o volume de trabalho aumentado pelo facto de estarem com os processos dos colegas que estavam de férias, como ainda por cima tinham menos 8 horas. Correto. Ou seja, eu às vezes senti que havia quase que uma tentativa de dar a entender que aquilo estava a ser uma iniciativa fantástica, quando na realidade estava a comer aquele que é o equilíbrio que para nós é intocável.
E isto aconteceu tanto na iniciativa de agosto, de uma forma mais vincada, mas também na iniciativa que fizemos posteriormente. Por isso, não está fora de hipótese nós voltarmos a fazer experiências em cima da semana de trabalho reduzida, até à data, se calhar também porque não foi um período de tempo tão dilatado que nos permitisse grandes conclusões, mas até à data, aquelas que são as nossas conclusões não são fantásticas. É excelente ouvir essa partilha, porque nós estamos a adotar, desde o início do ano, as 32 horas. O nosso tipo de trabalho é diferente, portanto nós trabalhamos em consultoria, não temos contacto direto com o cliente, a não ser com os clientes com os quais trabalhamos, e temos flexibilidade. E no nosso caso, aquilo que eu notei foi que a motivação da equipa foi elevada e não houve aqui um assoberbar de trabalho que colocasse em causa a saúde mental, por exemplo. Mas já li várias coisas sobre isto, até porque tenho interesse no tema, e aquilo que os estudos apontam é exatamente o que tu disseste, que é o facto de reduzir o número de horas de trabalho, em muitos casos não é positivo, porque, primeiro, a questão de reduzir horas de trabalho não é produtividade. Portanto, produtividade é trabalhar melhor em menos tempo. Sim. Mas o que acontece em muitos casos, empresas do Reino Unido, empresas dos Estados Unidos, é que tu reduzis para 32 horas, faz com que as pessoas fiquem assoberbadas neste período de tempo, exatamente como tu disseste, e consequentemente coloquem em causa a operabilidade aqui do modelo. É bom saber casos reais e, portanto, aqui esta partilha é excelente, obrigado. Sim. Não sei se será o futuro, acredito que vai haver aqui algumas mudanças. Não sei, sabes, eu acho que mais do que apontar para um modelo específico, eu acho que é perceber aquela que é a realidade de cada um e em função disso ajustar. Porque o modelo que me serve a mim não é necessariamente um modelo que te serve a ti, pelos contextos de cada um de nós. E eu acredito que a esta distância, falar nestes moldes possa parecer até utópico, mas eu acho que à medida que o tempo for passando e que nós vamos tendo mais conhecimento dos modelos de trabalho e do impacto que isso pode ter ou não na produtividade das pessoas, vamos perceber que o ideal, apesar de poder tardar um bocadinho a acontecer, é que cada pessoa tenha um modelo que lhe serve. Mais horas não significam de todo maior produtividade. Quanto a isso, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Menos horas também não significam que nós consigamos manter aquela que é a produtividade ou até aumentar, porque existem estudos noutros países que dizem, inclusive, é que a produtividade aumentou. Acho que depois também vai sempre depender do setor de atividade em que atuamos. Acho que isso faz uma diferença grande e nem podemos misturar setores de atividade distintos, porque corremos o risco de estar até a fazer uma análise que não é séria e não é isso que se pretende. Isso mesmo. Aliás, teria muitas mais perguntas, mas vou-te só fazer 2 perguntinhas finais. A primeira é, que conselho é que tu darias aos líderes que procuram criar aquilo que o Doutor Finanças tem, que é um ambiente de trabalho inspirador, criativo e que, no fundo, é uma referência, não apenas num setor de atividade que é completamente distinto e que vocês revolucionaram, e já agora parabenizo isso, mas em todos os outros. Olha, em primeira instância que sejamos autênticos, não é? Que sejam autênticos, porque eu acho que isso é uma característica que assiste aos grandes. Aos grandes é colocar em cima da mesa tudo aquilo que eu sou, consciente daquilo que é o caminho que eu tenho a fazer, mais uma vez, daquelas que são as minhas forças, as minhas fragilidades, e fazer o caminho em cima disto. Muitas vezes acreditamos que se não colocarmos aqui fora aquelas que são as minhas fragilidades, eu posso ser mais considerada, eu posso ser mais respeitada. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que a autenticidade é uma coisa muito importante e que deve assistir a todas as lideranças. Acho que a exemplaridade é também importante, não é? Que é a característica de ser exemplar. Acho que nós não podemos achar que a nossa equipa vai ser pontual se chegamos sistematicamente atrasados às reuniões. Isto é um exemplo como outro qualquer. Acho que se nós queremos compromisso, temos de entregar. Se nós queremos dedicação, temos de nos dedicar às empresas e às pessoas. E eu acho que a exemplaridade é também importante. Acho que é importante que nós
sejamos verdadeiros na defesa do bem-estar dos nossos. Isto não podem ser balelas. Não é porque agora isto está na moda, não é? E que orbita em todas as redes sociais que nós devemos falar de bem-estar em contexto organizacional. Nós temos de acreditar e fazer o walk the talk. Eu digo aquilo que faço e faço aquilo que digo. Isso. E isto em relação também às minhas equipas. E depois devemos defendê-las, devemos promover a sua evolução, devemos reconhecer aquilo que é o seu caminho, porque está por demais evidenciado que quando somos reconhecidos, que quando somos ouvidos também, e estava-me a faltar esta característica que é tão importante, que é o dar e receber feedback, mas é dar e receber o bom e o mau, não é só aquele que nos galvaniza. É sobretudo aquele menos bom, porque é esse que nos vai ajudar a sermos a nossa melhor versão. E eu diria que esta já é uma bela receita em relação à qual os líderes não devem abdicar. Há um livro, estava a ouvir mesmo o livro na minha cabeça enquanto falavas, há um livro do John C. Maxwell, que é As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, sendo que creio que é a 16ª, é a Lei da Imagem, que é exatamente nós mostrarmos aos outros aquilo que nós somos. Por exemplo, os nossos filhos, se nós fizermos uma coisa, por norma até, o ditado popular diz, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, mas é exatamente o contrário, portanto eles vão olhar para o que nós fazemos e não para o que nós dizemos. Completamente, sim. Pergunta final, eu acho que é difícil, mas tu vais-me dizer, qual é o teu propósito? Olha, se eu conseguir deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquilo que eu encontrei, eu acho que isso já é fantástico. Eu, quando era mais nova, achava que podia mudar o mundo. Hoje, eu só quero mudar o mundo das pessoas que me rodeiam e das pessoas para as quais eu trabalho, as pessoas que eu sirvo diariamente. Porque é precisamente isso que eu sinto. Se eu conseguir ajudar aquelas pessoas a serem a melhor versão delas mesmas, a descobrirem em determinado momento o que é que as apaixona em contexto profissional, não é isto? Foco em contexto profissional. Eu diria que quando eu colocar os meus papéis para a reforma, se é que isso vai acontecer, eu vou-me sentir realizada com isto, ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas, porque insistimos muitas vezes em carreiras que não nos apaixonam, em carreiras que nunca vão dar certo, e porque não vão dar certo porque não somos apaixonados pelo que fazemos. E muitas vezes queremos ser médicos e queremos ser profissões que de alguma forma têm alguma conotação de superioridade, seja lá o que isto é. Isto até é bastante redutor. Porque sim, e na realidade só devia ir para médico quem realmente tem talento, tem paixão para, e claro, e já agora que tem competências para, não é? Esta coisa tão específica. Porque é aí que nós vamos conseguir entregar o melhor a esta sociedade. Eu diria que é um bocadinho por aqui. Se eu conseguir deixar este mundo e conseguir colocar pessoas nos sítios certos, já vejo cumprido aquilo que é o meu propósito em termos profissionais. Não vejo melhor forma de terminarmos o podcast que não seja esta última pergunta e resposta. Estou muito grato por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado. Foi um privilégio. Foi um gosto conhecer-te. E para terminar, só para também poderes levar daqui alguma coisa, eu levo já muito todos os teus ensinamentos, partilhar contigo aqui um presente. Obrigada, Sérgio. Aí podes ver, portanto, tem aí um vinho do Mãos e Irmãos, um dos nossos patrocinadores. Obrigada. Tem umas bolachinhas da Cláudia Sá, que é bolachas perfeitas, e a caneca, obviamente, aqui do nosso podcast para poderes beber todos os dias, a água, o que tu quiseres, agora tenho o vinho, para aqui para a divulgação. Está bem? Obrigada. Obrigado mais uma vez. Foi um privilégio. Obrigado. Para terminar, portanto, espero que tenham gostado tanto deste episódio como eu. O facto de ter tido a oportunidade de conhecer a Irene é também para mim um privilégio. E quando nós criamos este podcast, tínhamos um objetivo que parece que irá ser alcançado. E esse objetivo é mostrar a todos os que estão aí desse lado que a liderança não é inata e que todos nós podemos aprender mais sobre esta competência. A Irene partilhou hoje aqui aquilo que ela, enquanto pessoa das pessoas, faz na Doutor Finanças e é um exemplo daquilo que nós, enquanto líderes, devemos seguir.
Vemo-nos então no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes. Espero que tenham gostado e até breve.